Embora seja verdade que pensei, acreditei e disse, como aparece nas minhas confissões, coisas contra os mandamentos de Deus e da Santa Igreja, eu disse isso por vontade do falso espírito, o qual me cegara o intelecto, a memória e a vontade, fazendo-me pensar, acreditar e falar no falso, e não na verdade. E assim eu confesso ter pensado, acreditado, dito falso e não a verdade. E assim dei a minha opinião, mas não disse que ela é a verdade. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Estão felizes hoje? Sim ou não? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já leram O Queijo e os Vermes? Essa foi uma pergunta que foi feita para mim várias vezes, principalmente na época que eu estava na faculdade de História. Colegas me perguntavam constantemente se eu já tinha lido esse livro, me indicavam essa leitura, e a minha resposta até muito tempo era não, ainda não tive oportunidade, pretendo ler e acabei deixando uma leitura que foi se acumulando e fiz recentemente. O Queijo e os Vermes é um livro que apareceu várias vezes durante a minha formação no curso de História, em várias disciplinas, por um ou outro motivo se tornou tópico de discussão, então até por isso eu conhecia algumas coisas já sabia algumas coisas sobre do que se tratava, a amplitude desse texto, muito antes de lê-lo. Mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse livro, O Queijo e os Vermes. O Queijo e os Vermes é um livro feito pelo Carlos Ginzburg, ok? O Carlo Ginzburg, ele é um historiador italiano, ele é de uma origem, de uma família de grande intelectualidade. O pai e a mãe dele foram grandes opositores ao regime fascista, então ele cresceu num seio assim de muita intelectualidade. Ele é um dos fundadores da chamada microhistória, que eu já falo um pouquinho melhor para vocês, né? Mas basicamente ele se dedicou a estudar grupos bem específicos, entre eles um único indivíduo, que é sobre o que se trata O Queijo e os Vermes. O livro todo ele é uma grande investigação, várias ponderações, um estudo muito profundo sobre os autos inquisitórios do chamado Domenico Scandella, o chamado Menóquio, ok? Era um moleiro, né? Ou seja, o trabalhador que cuida do moinho, aonde é feita a moagem dos grãos, né? Principalmente do grão do trigo, ou seja, um lugar de muita importância nesse contexto ali que o Menóquio viveu do século XVI. Então é um local de muita importância ali para a vida camponesa, e basicamente esse moleiro, então, muito distinto, ele sabia fazer cálculos, ele sabia ler, ele tinha toda uma instrução, então ele é um personagem bem ímpar para o universo que ele vive, e é nessa singularidade toda dele que ele vai criar uma certa, como o próprio livro coloca, uma certa cosmogonia, um entendimento de universo, de religião muito próprio, que vai acabar entrando em conflito com os dogmas católicos, né? Inclusive o Menóquio, entre muitas coisas, ele vai colocar em xeque a virgindade de Maria, o caráter divino de Jesus Cristo, ou seja, de que Cristo talvez fosse só homem, não fosse Deus, mesmo, né, nos seus interrogatórios, em que ele vai nos revelando, né, e o Carlos Ginzburg vai trazendo esses fragmentos, né, do processo de Inquisição. Você vai vendo que o Menóquio se confunde sobre o que ele acredita, e suas próprias compreensões são contraditórias, o que dá até um ar de certa loucura para o personagem, só tornando ele ainda mais curioso, né? Através dos autos de Inquisição e as investigações que os inquisidores fizeram na época, a gente sabe alguns livros que o Menóquio teve contato. Até isso é muito interessante no livro, ou como é mostrado que existia uma sociedade de leitores que emprestavam e trocavam livros, pois o acesso à leitura era muito restrito, ou era caro, dificultado, né?
essa própria questão de como era feito o processo de inquisição são outros brilhantismos que o livro traz, além desse verdadeiro tour pela mente desse personagem Menóquio que a gente pode, mesmo que em pequena parte, de certa forma reconstruir. Eu acho que o Carlos Ginzburg faz isso muito bem. E o Menóquio, né, que é até o ponto alto, talvez um dos mais emblemáticos do livro, é o que acaba dando um nome à própria obra, né, o Queijos Vermes, quando ele faz uma metáfora, né, ele traça ali uma relação entre o surgimento do nosso universo, a gênese do nosso universo, com o processo de maturação do queijo e putrefação, né? Comparando então os vermes que nascem naturalmente do queijo, segundo ele, seriam os anjos, e desses anjos, o maior desses anjos seria Deus, e haveriam todos esses outros seres angelicais aí que fizeram o nosso universo, né? Ou seja, uma colocação bem complicada para uma época em que a Inquisição está se tornando cada vez mais forte na Europa. O crescimento, né, da Inquisição, a Inquisição se tornando cada vez mais rígida na Europa, é uma questão de uma consequência direta ao avanço das doutrinas protestantes, que estava acontecendo ali naquele momento em que o Menóquio viveu e que essa sua visão de mundo vai acabar levando esse conflito com os dogmas católicos, ele vai ser levado pela Inquisição então para ser interrogado, né? É uma Europa que vive então com essa ebulição da reforma protestante, mas que existe ali também, mesmo que na cultura camponesa, algo que o Ginzburg deixa bem claro, um ou outro detalhe que deve vir de um paganismo mais antigo, né? O Menóquio, através dos livros que ele leu, é até cogitado que talvez ele tenha lido o Alcorão, então a gente vê que tem até uma influência, assim, literalmente de uma coisa mediterrânea, que é um local de encontro de muitas culturas. Isso é uma coisa que só torna o personagem cada vez mais curioso, e a forma com que isso é escrito no livro é que torna o livro cativante, é o que torna o livro daqueles assim que você lê, você lê várias páginas e você não percebe o quanto você já leu, e você se dá um descanso, mas você poderia muito bem continuar lendo por muito mais. Isso é claro, o valor do escritor, do Carlos Ginzburg, que coloca ali. Então isso é uma coisa legal que advém do segmento historiográfico que o livro está inserido, que é a microhistória, né? Então o que é a microhistória? O microhistoriador, ele é um cara que ele vai se dedicar a estudar um grupo pequeno, por isso que o nome já diz micro, né? E geralmente são grupos marginalizados, que ainda não tiveram a sua história, a sua cultura, os seus costumes, o que for, tem um caráter antropológico muito forte, cultural muito forte, até por isso que a microhistória às vezes se confunde ser parte, ramificação, com a própria ideia de história cultural ou história das mentalidades, isso é legal dizer, mas vai procurar esses grupos os quais ainda não foram contemplados pela grande história, vamos dizer assim, essa macro história, né? Então, por exemplo, o próprio Carlos Ginzburg, o primeiro grande livro dele é sobre os Benandanti, né? Ainda não tive a oportunidade de ler, não tenho conhecimento exatamente sobre o que era essa seita, mas ele vai se dedicar a estudar esse grupo de hereges que também vão ser ali, né, investigados e estudados ali pelos inquisidores da Igreja Católica, tá? Então, a microhistória ela chega a seu ápice ao momento em que ela se dedica a estudar um único indivíduo, uma biografia de um indivíduo, geralmente indivíduos ímpares, que talvez passassem despercebidos na grande multidão, mas que têm posicionamentos, têm ideias complexas que nos revelam um ou outro detalhe de uma sociedade, de algo um pouco maior, o que é muito interessante. Então, o Menóquio, o Domenico Scandella, ele é esse personagem Queijos Vermes. Essa pessoa única, ímpar, que não se encontra mais. E o Carlos Ginzburg, ele se preocupa no livro de dizer, em nenhum momento eu quero aqui que vocês pensem que Domenico Scandella, ele é um padrão generalizante de camponês da região do Friuli, que é a região da onde ele vem, naquela época, tá? Ou seja, ele não é um padrão, não existem vários Menóquios. O Menóquio é um personagem ímpar, único, né? Então isso é muito interessante. Apesar de que através do Menóquio a gente acaba conseguindo reconstituir algumas coisas do nosso passado. Então, eu acho, foi um momento que eu achei mais interessante do livro,
até quero então finalizar aqui comentando com vocês isso, de que como o Menóquio ele mostra essa difusão cultural, essa forma, essa relação de algumas coisas que vem, elementos que vêm de várias culturas que se relacionam, e quando chegam ao nível do indivíduo, o indivíduo faz a sua própria interpretação daquilo, faz a sua própria leitura e molda aquilo à sua forma, né? Ou seja, o processo de aquisição cultural muito interessante. Então, queridos, quero deixar bem claro aqui para você que é amante de história, para você que é curioso de história, que quer ler um livro de mais fibra, com mais conteúdo dentro da área, que está cansado desses almanaques, 50 fatos da história militar, história para quem tem pressa, livro de ouro da história. Você quer uma coisa com mais conteúdo? Vá a fundo, adquira esse texto do Carlos Ginzburg, leia o Queijos Vermes. Por ser um texto dentro da microhistória, ele flerta bastante com uma linguagem mais literária, então por isso, como já falei, ele é bem gostoso de ler, de acompanhar, não vai ser enfadonho. É uma ótima porta de entrada para você que está querendo se enveredar para esse mundo de mais fibra, como eu falei, da história, tá?